Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos à playlist de autismo. Nessa playlist, a gente vai falar vários aspectos a respeito do autismo. Eu gostaria nesse primeiro vídeo fazer uma introdução a respeito desse tema. Por isso, nesse vídeo nós vamos tratar o que é o autismo. Vamos ver também quais são as características marcantes do autismo e, por fim, nós vamos falar como o autismo pode afetar o cotidiano das pessoas. Quando a gente fala de autismo, uma palavra em especial vem à tona. Essa palavra é a diversidade. No autismo, nós vamos falar muito a respeito da diversidade de experiências e também da diversidade de perspectivas. Vamos agora entender o que é o autismo. O autismo pode ser definido como um distúrbio do neurodesenvolvimento. Em palavras mais simples, o neurodesenvolvimento pode ser o desenvolvimento do nosso cérebro, ou seja, nos pacientes com autismo ocorre um distúrbio do desenvolvimento do cérebro. E por causa desse distúrbio, esses pacientes vão ser afetados pela maneira como as pessoas com autismo vão perceber e também interagir com o mundo ao seu redor. O autista tem um mundo extremamente particular dele, que difere da forma como nós vemos o próprio mundo. Nós temos algumas características marcantes do autismo. Separei as principais características. As pessoas com autismo apresentam padrões únicos de comunicação. Também vão apresentar padrões únicos de comportamento e, por sua vez, vão apresentar padrões únicos de interação social. Vamos ver agora como esses padrões únicos afetam o paciente com autismo. Quando a gente fala da comunicação, a comunicação para os autistas pode assumir formas variadas. Isso faz com que as pessoas com autismo tenham uma dificuldade de compreender as nuances sociais. Agora, quando a gente junta esses dois fatores, perceba, a pessoa com autismo às vezes expressam as suas emoções de maneira não convencional, ou seja, de maneira diferente do que nós estamos acostumados. A comunicação não verbal, ou seja, aquela comunicação formada pela troca de olhares, pelo tom de voz e pelas expressões faciais, que nós conseguimos entender perfeitamente o que está acontecendo em determinados contextos, para um paciente com autismo, essas formas de comunicação não verbal podem ser interpretadas de forma diferentes. Interpretando a comunicação não verbal de forma diferente, isso faz com que ocorra desafios na interação social com as pessoas com autismo. Uma outra característica seria a repetição de padrão. As pessoas com autismo apresentam comportamentos repetitivos, também têm interesses ou atividades repetitivas. O que pode, à primeira instância, parecer um pouco estranho para a gente, veja que interessante. Para as pessoas com autismo, isso indica previsibilidade e conforto para esses indivíduos, ou seja, aquela repetição, na verdade, é algo positivo e favorável para as pessoas com autismo. Quando a gente fala de sensibilidade sensorial, perceba, em pacientes com autismo, as sensibilidades sensoriais podem ser amplificadas. Os exemplos mais típicos de amplificação da sensibilidade sensorial são o som,
a luz e também a textura. Então vejamos, um som que pode ser aceitável aos nossos ouvidos e de certa forma até confortável para a gente, já para um autista, esse som pode ser extremamente alto e irritante. O mesmo serve para os padrões de luminosidade. Ambientes com determinadas luminosidades que nós estamos acostumados pode ser um desafio muito grande, um sofrimento e algo muito incômodo para um paciente com autismo. E também há relatos que alguns tipos de textura pode ser desconfortável para os autistas. Por isso, para garantir a saúde dessa pessoa e o conforto do autista, é extremamente importante que a gente possa prover um ambiente com baixa intensidade sonora, com baixa intensidade de luzes e também permitir que o paciente com autismo tenha acesso a cores que eles estão acostumados ou que eles prefiram. Isso vai fazer com que o ambiente seja mais confortável para as pessoas com autismo. O autista pode apresentar, ora, habilidades extremamente notáveis e, ao mesmo tempo, necessitar de apoio para diversas situações. Lembro que eu falei para vocês lá no início do vídeo. No início do vídeo eu disse que a diversidade é uma característica marcante do espectro autista. Nós sempre precisamos lembrar da diversidade quando a gente trata o autismo. De habilidades extraordinárias que a pessoa pode apresentar, algumas apresentam algum destaque em especial, como a matemática, a memória e também as artes. É comum a gente observar em algumas pessoas com espectro autismo um raciocínio matemático extremamente apurado. Algumas pessoas são capazes de realizarem cálculos matemáticos extremamente complexos num período de tempo muito curto. Outras pessoas apresentam uma memória extraordinária. São capazes de memorizar listas de palavras, obras literárias, lista telefônica numa velocidade incrível. São pessoas que podem apresentar uma capacidade de descrever detalhes de algo que foi visto, experimentado por essas pessoas de uma forma impressionante. Somada à memória, as pessoas também podem apresentar uma aptidão artística de forma impressionante. São capazes de recriar uma obra artística, de fazer um desenho nos mínimos detalhes, mesmo que ela olhe por pouquíssimo tempo algo que chamou a atenção dela. Não somente falando de desenhos e pinturas. Autistas também podem ser extremos, atores ou também atrizes. Essas são algumas das habilidades extraordinárias que uma pessoa com o espectro autista pode desenvolver. Agora que nós vimos um pouquinho a respeito do mundo do autista nesse vídeo introdutório, eu gostaria de falar para vocês que entender o autismo é extremamente importante, uma vez que, ao entender o autismo, isso vai ajudar a gente a construir pontes sólidas de compreensão e de apoio. E também nós vamos ser capazes de criar um ambiente inclusivo para as pessoas com autismo. Numa escala de espectro autista, a gente precisa entender que essa escala não é linear. Nós vamos ver que a escala de espectro autismo pode ser entendida como uma paleta de várias cores, e cada uma dessas cores vai representar
Uma história de vida vai representar desafios superados e também pode representar talentos desabrochados. Lembra que eu disse para vocês no início do vídeo, a diversidade é uma palavra-chave para a gente compreender o autismo. Algumas pessoas com autismo podem prosperar em um ambiente bem estruturado, porém, outras pessoas já preferem a flexibilidade e também a espontaneidade. O autismo está ganhando uma relevância cada vez maior em nossa sociedade. Porém, as causas do autismo ainda não são totalmente compreendidas pela ciência. Acreditamos por ora que existem fatores genéticos e também fatores ambientais que podem aumentar a probabilidade do aparecimento do autismo. Quando a gente fala de causas ou predisposições genéticas, nós já observamos que a predisposição genética pode aumentar a probabilidade do desenvolvimento do autismo. Porém, por ora, a gente ainda não sabe exatamente como a genética está interferindo no desenvolvimento do autista. A mesma coisa a gente fala sobre fatores ambientais. Acreditamos que algumas substâncias podem aumentar a probabilidade do desenvolvimento autista. Porém, ainda a gente não tem as respostas de quais substâncias e como essas substâncias podem interferir no funcionamento do cérebro. Por isso, existem ao redor do mundo vários grupos de pesquisas trabalhando em diversos ramos para o entendimento das causas do autismo. Alguns grupos de pesquisa estão interessados em entender a conexão entre genes específicos e a maior probabilidade do aparecimento do autismo. Já outros grupos estão interessados na neurofisiologia, por isso estão estudando processos cerebrais subjacentes ao autismo. Inclusive, há grupos interessados em estudar se o sistema imunológico está envolvido também no surgimento ou não do autismo. E, por fim, outros grupos querem saber quais são os fatores ambientais relacionados com o autismo. Então, veja, graças à relevância que esse tema está ganhando ano após ano, vários grupos de pesquisas estão esforçando ao máximo para entender quais são as causas do autismo. Chegando agora no final desse vídeo, eu, como um pesquisador científico, gostaria de deixar uma mensagem para vocês. A mensagem que eu gostaria de deixar para vocês seria: ao valorizarmos o conhecimento científico e ao mesmo tempo celebrarmos a diversidade, estamos contribuindo para um mundo onde todas as pessoas, independentemente de sua jornada no espectro, podem florescer e contribuir plenamente para a nossa comunidade global. Esse foi o primeiro vídeo a respeito do autismo. Se você gostou desse vídeo, saiba que eu preparei um vasto material para a gente discutir vários assuntos relacionados com o autismo e, com isso, criar uma conscientização para que nós, juntos, possamos entender melhor o mundo autista. Se você chegou até aqui, deixe o seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal e nos vemos em breve. Até mais!